das razões e contra-razões esgrimidas no debate a propósito do caráter jurídico, menciona-se equivocadamente natureza jurídica, como se institutos jurídicos pertencessem ao reino natural. A propósito do caráter jurídico, eu dizia, do contrato de leasing. O arrendamento mercantil é contrato autônomo. Leio sucessivamente em Orlando Gomes e em Fábio Conder Comparato. É dominante na doutrina mais recente o juízo de que o leasing é um contrato autônomo, muito embora resulte da fusão de elementos de outros contratos, mas não pode ser classificado como contrato misto, composto por prestações típicas da locação, da compra e de outros contratos, porque tem causa própria e já se tipicizou. Orlando Gomes. O contrato de leasing caracteriza-se como um negócio jurídico complexo e não simplesmente como coligação de negócios. Dizemos não simplesmente porque, na verdade, o contrato entre a sociedade financeira e o utilizador do material é sempre coligado ao contrato de compra e venda de equipamento, entre a sociedade financeira e o produtor. Mas o leasing propriamente dito, não obstante a pluralidade de relações obrigacionais típicas que o compõem, apresenta-se funcionalmente uno. A causa do negócio é sempre o financiamento de investimentos produtivos. Fábio Conder Comparato. É certo, por outro lado, que o arrendamento mercantil compreende 3 modalidades: o leasing operacional, o leasing financeiro e o chamado leaseback. No primeiro caso, a locação; nos outros 2, serviço. No leasing operacional, arrendamento mercantil, o fabricante de um bem o dá em locação a quem dele fará uso. O arrendante é o próprio produtor industrial. Esse tipo é muito usado principalmente nos Estados Unidos, na América do Norte, especialmente pelos fabricantes de automóvel, sendo arrendatárias as grandes locadoras, tipo Avis, Hertz. Essas empresas de grande porte, através do renting, alugam inúmeras vezes a clientes diversos o mesmo veículo cujo uso constante e ininterrupto logo o torna obsoleto, e por isso a manutenção é feita pelo arrendante. Muito usado também pelos fabricantes de equipamentos eletrônicos. A resolução do Banco Central 2309 do Banco Central, no seu artigo 6º, enuncia a sua definição legal. Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que 1. As contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o total dos pagamentos da espécie ultrapassar 75% do custo do bem arrendado. 2. As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária. 3. O preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem arrendado. O leasing financeiro é a modalidade clássica ou pura de leasing e, na prática, certamente a mais utilizada. É dessa espécie de operação que cuidamos no recurso ora examinado. Nessa modalidade, a arrendadora adquire bens de um fabricante ou fornecedor e entrega seu uso e gozo ao arrendatário, mediante pagamento de uma contraprestação periódica ao final da locação, abrindo-se a este a possibilidade de devolver o bem à arrendadora, renovar a locação ou adquiri-lo pelo preço residual combinado no contrato. No leasing financeiro, prepondera o caráter de financiamento e nele a arrendadora, que desempenha a função de locadora, surge como intermediária entre o fornecedor e o arrendatário. A resolução 2309 do Banco Central
define o arrendamento mercantil financeiro, no seu artigo 5º, nos seguintes termos. Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos. 2. As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária. 3. O preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado. Atos Guzmão Carneiro explicita a distinção que aparta os dois institutos da seguinte forma. No leasing financeiro, prepondera o fator financiamento, enquanto no leasing operacional sobreleva o aspecto locação. No leaseback, sale and leaseback, a própria arrendatária vende um bem que lhe pertence à arrendadora e, em seguida, toma-o de volta em arrendamento mercantil. O caso é que, não raro, uma empresa pretendendo expandir-se não dispõe de capital suficiente para tal, ou aquele que tem em mãos representa, o volume de capital que tem em mãos represente pouco ou é indispensável às atividades, de modo que não possa ser imobilizado. Nesses casos, a empresa desafeta um bem que lhe pertence e o aliena a uma empresa de arrendamento mercantil, dela recebendo o pagamento, muitas vezes à vista, promovendo assim um acréscimo de seu capital. E como a empresa precisa utilizar aquele bem em sua atividade, a alienação segue-se o arrendamento do mesmo bem, através do contrato de leasing, onde a vendedora, então, figura como arrendatária. O bem nem mesmo chega a sair da posse da arrendatária. No mais, a operação reveste de todos os caracteres existentes no contrato de leasing financeiro. O leaseback está previsto no artigo 9º da Lei 6.099, com as alterações introduzidas pela Lei 7.123, e sobre ele dispõe o artigo 23 da mesma Resolução 2.309 do Banco Central, cujo texto é o seguinte: as operações de arrendamento mercantil, contratadas com o próprio vendedor do bem ou com pessoas a ele coligadas ou interdependentes, somente podem ser contratadas na modalidade de arrendamento mercantil financeiro, aplicando-se a elas as mesmas condições fixadas nesse regulamento. Financiamento é serviço sobre o qual o ISS pode incidir. Eu me desculpo pela minha bronquite ocasional. É relevante nas duas últimas hipóteses, do leasing financeiro e do leaseback, existir uma compra. O fato é que toda e qualquer prestação de serviço envolve, em intensidades distintas, a utilização de algum bem.